Olá a todos! Hoje nós vamos dissecar, vamos acabar, eliminar um grande problema que nós falamos de português temos quando aprendemos o inglês, que é por causa de um raio, de um bendito do tempo verbal que nós não temos aqui, que é o tal do Present Perfect. E não vamos deixar essa dúvida para depois não, eu sei que os alunos têm esse hábito de estudar, amanhã eu entendo, não. Vamos resolver agora, hoje. Guarde essa frase comigo, ó. Every day is your day. Todo dia é seu dia. Every day is your day. Todo dia é seu dia. Então vamos resolver esse problema hoje. Gente, esse tempo Present Perfect, ele é um tempo que só tem problemas pra gente. Primeiro que nós não temos um correspondente em língua portuguesa. Então a gente já tem uma dificuldade, naturalmente, por essa questão da tradução, grammar translation, né? Gramática e tradução, essa bendita tradição que ficou para os estudantes de língua inglesa, né? De metodologias do passado. O Present Perfect ele não tem um similar em língua portuguesa. Então a gente tem uma dificuldade grande na hora de fazer essa comparação. E o segundo ponto, as gramáticas, ao meu ver, na minha modesta opinião, também não auxiliam tanto no desenvolvimento desse estudo, porque eles dão uma teoria mais completa, digamos assim, um desenvolvimento mais complexo, que para o nosso dia a dia não requer essa complexidade toda. A gente precisa ser algo mais direto ao ponto, direto à linguagem, à função que ela exerce na língua. Ok? Então vamos às premissas, senhores. Antes de mais nada, vamos dividir nosso breve vídeo aqui em duas partes. Primeiro, quanto à forma, vocês entenderem como é formado. E segundo, o significado, como aplicar, em que momento aplicar. Ok? E as variantes que a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho. Ok, senhores? Bom, então vamos partir das premissas que são necessárias. A primeira delas, verbo. Vocês têm que ter noção que tem dois tipos de verbo na língua inglesa. Os verbos regulares e os irregulares. Ok? Então quais são esses verbos regulares? Os regulares é aqueles verbos que eles têm as formas, né, pelo próprio nome diz, regular, a forma mantém uma regularidade. Vou dar exemplo para vocês. O verbo travel, viajar, ele é um verbo regular. Por quê? Quando você joga ele nas três, tem uma tabelinha com 3 colunas. Essa tabelinha aí vou falar mais daqui a pouquinho, vocês dão uma olhada na internet aí que essa tabelinha é a parte chata da história. Tem que decorar, não tem outro jeito. Mas vamos voltando. Quando você olha essas 3 tabelas, a tabela são as seguintes colunas. Uma é do infinitivo, outra do passado simples, simple past, e a outra do particípio passado. E ela tem 3 formas, né, uma em cada coluna. Quando o verbo é regular, ele tem a mesma característica. Por exemplo, o verbo travel, to travel, que é viajar, quando você joga no passado, ele ganha só um ED, traveled. No particípio passado, também traveled. O verbo study, né, tem uma complicaçãozinha porque termina com Y e tudo mais, mas o grosso modo quando você joga no passado e participio passado, sempre vai terminar com ED. Mesma coisa o verbo work, que é trabalhar, ele termina com ED, no passado e participio passado. O play, que pode ser tocar, brincar, jogar, ele também tem essa característica, por ser regular, um ED no passado e o ED na terminação de participio passado. Mas há, por outro lado, outros verbos, né, para complicar um pouquinho mais aí na nossa vida, que eles são os irregulares. Esses verbos irregulares, eles têm as mais diversas composições. Nessas 3 colunas do infinitivo, passado simples e particípio passado, eles podem assumir diversas facetas. O que eu estou falando? Que maluquice é essa, Alessandro? Não estou entendendo nada. Vamos lá. Ele pode assumir uma forma no infinitivo, uma forma no passado simples e uma terceira forma no particípio passado. Ok, totalmente regular. Mas ele pode também assumir uma forma no passado simples e essa mesma forma se repetir no particípio passado. Ou a forma do infinitivo ser igual à forma do particípio passado e a forma do meio do passado simples ser diferente. Ou seja, não tem como... ainda tem um ponto. Ainda tem um verbo que as 3 formas são iguais. Mas por que esses verbos são caracterizados como irregulares? As 3 formas são iguais. Porque a questão da regularidade é simplesmente por terminar em ED. Esses verbos, todos esses outros, eles formam regras diversas.
regras próprias, que você não consegue classificá-los pela fragmentação que eles são. Vou dar exemplo. O verbo eat, que é o verbo comer, ele no presente, não é um infinitivo, no presente é eat, passado ate, participo passado eaten. Drink, beber, é o drink, passado simples, drank, ou participo passados drunk. Ou become, became, become, ele volta. O verbo cut, de cortar, become, tornar-se, ok? Cut, de cortar, ele é cut, ou seja, ele não muda, ele mantém-se da mesma maneira nas 3 colunas. Então, gente, para esse tipo de verbo irregular, oriento a vocês da seguinte maneira. Vocês têm que vai ao Google, tá? Até pensei em deixar uma tabelinha anexa aqui, o vídeo, mas vocês acham essa tabela em qualquer lugar na internet. Vocês vão no Google lá e botam lá, tabela de verbos irregulares em inglês. Vai aparecer tabelas diversas lá com uma quantidade gigante de verbos. De cara, assim, tem uma tabelinha que tem mais ou menos 40 e poucos, 50 verbos, que é uma tabela bem usual de vocês acharem. Eu acho que essa tabela atende plenamente nesse momento inicial. Pô, Alessandro, mas são 50 verbos, 40 verbos, é verbo pra caramba. Gente, não tem jeito. Vocês querem chegar onde? Querem chegar longe? Então tem que arriscar, tem que ir um pouco além, ok? E também não precisa memorizar os 50 de uma vez, não. Vai de 5 em 5, entendeu? Lógico que vocês já conhecem. Tentem usar algum esquema, isso aqui vai ficar mais fácil para mim, e vão marcando. Aí vai de 1 a 5, depois de 6 a 10, aí volta de 1 a 5 de novo para retomar, aí depois revisa, depois de 1 a 10 de novo. Vocês acham os esquemas de vocês para ir memorizando esses verbos, né? Façam frases. Interessante é fazer frases que tenham sentido na vida de vocês, né? Que aí fica fácil de vocês memorizarem aquilo ali, porque associa algo real. Então vocês acham uma maneira que faça sentido para vocês memorizarem. Tem gente que gosta de tabelinha, decorar, aí é a preferência de cada um, ok? Então a primeira premissa, senhores, é esse verbo. Você tem que saber o verbo na forma do particípio passado. Consequentemente, você vai acabar estudando nas formas anteriores, né? Do infinitivo, do passado simples e do particípio passado. O que interessa para a gente no present perfect é o particípio passado. Então vamos lá, estudando essa tabelinha, linha a linha. O verbo tal é isso, a forma é isso. Leiam, reescrevam o verbo para lembrar a grafia e tudo mais. Usam um dicionáriozinho online, Cambridge ou outros mais. Bota a palavrinha lá e quando aparece a palavrinha, né, dicionário online em inglês, aparece um megafonezinho, você clica lá que ele vai pronunciar a palavra para você. Aí você, opa, já sei como é essa pronúncia, ok? E a gente vai falando aos poucos aí, mas infelizmente eu não vou conseguir atender todos os verbos de uma lista de forma, né, direta. Então, aleatoriamente vou falando de alguma coisa ou outra nos meus exemplos, mas é mais eficiente vocês que têm necessidade olharem isso aí e ouvirem, né? Clica no fonezinho lá que vocês... Acho que é o próprio Google também, que vocês jogam, se jogarem o verbo lá, clicar, ele fala, né? Então, hoje a tecnologia é um espetáculo, ajuda vocês absurdamente com isso. Eu já falei em outro vídeo, meu tempo era o tempo da fitinha cassete, CD, né, DVD, e o negócio era complicado. Mas vamos lá, agora tá tranquilo, dá para caminhar bem. Bom, primeiro verbo. Segunda parte. Vocês têm que entender que ele tem a seguinte estrutura. O sujeito, né, como toda frase clássica começa com sujeito. Tem o verbo auxiliar e o verbo principal. O principal é esse verbo da tabela, que é o que dá o sentido, é o que faz a diferença. Se é comer, beber, pular, brincar, jogar, correr, trabalhar, entrevistar, são os verbos que realmente vão dar ação à coisa. O verbo auxiliar, guarda esse nome, auxiliar. Toda vez que você ouvir o auxiliar em inglês, seja nesse present perfect, ou seja, algum tempo, isso aqui é o auxiliar. Pense na seguinte condição. Qualquer profissão, qualquer situação, se você tem um auxiliar, o auxiliar sempre está ali para fazer aquele trabalho que ninguém quer fazer, que é o trabalho mais pesado. Não que seja demérito, não, mas é um trabalho que é mais penoso, entendeu? Você tem que suar mais a camisa. Eu mesmo já fui auxiliar aí de escritório em um momento. Cara, você faz aquelas coisas que ninguém quer fazer. Pô, tem que tirar 70 cópias daquilo ali. É auxiliar que vai lá fazer. Pô, tem que levar um documento não sei aonde. É auxiliar que vai lá levar. Entendeu? E nas diversas profissões. Pensa até em saúde, né? Você tem a figura do médico, né? Do enfermeiro. Né? Pensando assim em linhas gerais. Médico, enfermeiro. E você tem lá o técnico, enfermagem. Você tem, às vezes, já vi cargos auxiliares de enfermagem.
né, que mistura com técnico, enfim. Não sou da área de saúde, mas eu sei que o auxiliar de enfermagem pega aquele trabalho mais enjoado, de limpar, curativo, de meter a mão. Então, pensa sempre na figura do auxiliar como alguém que vai tá para lá e para cá e vai fazer o trabalho que ninguém quer fazer. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender já já. A questão do auxiliar, ele que vai ser o escudo ali para mudanças na frase. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeira forma. Vocês têm um sujeito. O sujeito pode ser o quê? Um pronome pessoal. He, she, it, I, you, we, they. Né? Os pronomes normais. Ou pode ser um nome próprio qualquer. Ou não. Um nome de uma cidade, um nome de uma pessoa. Ou seja, o agente da ação, o autor da ação. Vai ser o sujeito. Como é o sujeito em português, como você tem um sujeito em qualquer forma. A peculiaridade é o verbo auxiliar. Porque o verbo auxiliar você só tem dois. Ou é o have ou has. O has, ele vai atender todos os sujeitos que são relativos a pessoas, terceira pessoa do singular. Ou seja, se for she, ela, he, ele, ou it, né? Ele, ela em pessoal. Então, se for ele, ela, has. He ou she has. He has, she has. E se for o nome de uma terceira pessoa no singular? Por exemplo, quando eu digo João, João foi à praia. Eu também posso dizer ele foi à praia, correto? Então, no lugar de João, eu posso substituir por he. Então, para João, Maria, né, Paula, o cachorro, eu posso usar devo usar o has, porque ele está sempre referindo à terceira pessoa do singular. Esses três casos, has. Os demais pessoas, have, ou seja, I have, you, que é você ou vocês, you have, we have, que é nós, né, e they have. Atenção, esse have é um verbo auxiliar, e o has, ele não tem relação com o verbo ter. O grande problema é que a gente quer traduzir esse have como ter, quer fazer a tradução ao pé da letra. Olha a estrutura inteira. Então vamos lá. Seguindo, falamos do sujeito, falamos do auxiliar, que pode ser have ou has, e temos, aí sim, o verbo principal. O verbo principal, que é o da coluninha, da tabela, vocês já memorizaram lá a forma no participo passado de cada um deles. Então, se eu quero usar, por exemplo, com o verbo comer e o sujeito I, eu uso o quê? I have eaten. Se eu uso com o sujeito she has eaten. Okay? Se eu uso o verbo, por exemplo, beber, eles beberam. They have drunk. Ok? E um outro parêntese. Tá? Vocês podem usar, juntar o sujeito com o verbo auxiliar, fazendo uma forma que chamam de contract forms, né? Que é uma forma contraída, juntando sempre o auxiliar com o sujeito, no caso dos sujeitos sendo um pronome. Por exemplo, quando for he, she ou it, você usa its, she's, his. E se for I, you, they, as demais que terminam em have, você usa apóstrofo VE. Nas outras, apóstrofo S. Então, I've ou I have. You've ou you have. We've ou we have. They've ou they have. Ok? Se for he, she, it, então, she has ou she's. Apóstrofo S. It has ou its. Ou he has ou his. Ok? Então, vamos lá. Falamos do sujeito, falamos do verbo auxiliar, de como você pode contrair os dois, e o terceiro verbo, que é o verbo da tabelinha, que é o particípio passado. Então, essa é a estrutura. Sujeito, auxiliar e o verbo da tabelinha, ok? Afirmativo. Essa é a forma. Beleza, entenderam com essa? E, evidentemente, demais complementos que virão na frase, e aí cada frase que vai ter o seu. Mas a estrutura do Present Perfect é essa, a estrutura principal. Ok, entendido a forma? Então vamos lá, só pegamos exemplos aqui, para ajudar a assimilar. Com I e o verbo viajar, I have traveled. Com o verbo, vamos lá, mudando a pessoa,
She has traveled. You have traveled. They have traveled. Work. I have worked. She has worked. We have worked. Se for um irregular, o cut. I've cut. They've cut. You've cut. Ok? Então, juntando aí, pegamos esse fragmento, acho que está bem fechado aí. Tá? Se não tiver, deixa um comentário aí no vídeo que a gente vai elucidando aí sem nenhum problema. Ok? Bom, é a forma. Só falamos da forma ainda. Agora vamos à parte mais complicada, que é o conteúdo. O significado dele. Esse é o grande calcanhar de Aquiles, porque nós não temos essa forma verbal em português. Então essa forma verbal, o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: você está falando de algo que ocorreu no passado, mas você, por algum motivo, você não quer dizer quando aconteceu. Você só quer dizer que já aconteceu. Mas quando, você ou você não lembra, né, bem dizer, ou não quer dizer, não é conveniente dizer. Imagina a seguinte situação: você está numa roda de pessoas que você acabou de conhecer. E eles estão falando sobre viajar e tal, não sei o quê. Já foram à Europa, por exemplo. E você já foi à Europa. Só que você acabou de conhecer essas pessoas numa festa, enfim, um evento qualquer. Você não tem intimidade com ninguém. E eles começam a perguntar se você já foi à Europa e tudo mais. Aí você diz, já fui à Europa. Beleza. Em português, tanto faz, né? Já fui, eu fui à Europa. Em inglês, não, você usa essa forma, já fui à Europa, só para caracterizar o quê? A tua experiência, que você já esteve na Europa. Você não está dizendo quando. A chave de tudo é quando. Você tem uma data específica. Você especificou a data? Se especifica a data, você usa o passado simples, simple past, que é a história do outro vídeo. Mas se você não usa a data, é present perfect. Então é present perfect, tempo não especificado. Simple past, o tempo é especificado. Essa é a diferença de conteúdo. Se você usar o simple past, o passado simples, você tem que especificar o tempo. Se você não não especifica o tempo, você tem que usar o present perfect. Aí você tem que repetir essa estrutura no present perfect. Sujeito, verbo auxiliar, mais verbo principal. Ok? Vamos a alguns exemplos. Só para ficar mais claro. Eu vou falar a mesma frase no simple past e no present perfect. Vamos lá. Se eu digo que eu viajei a algum lugar, a muralha da China, por exemplo, e eu quero dizer isso no simple past, tá? Só para fazermos a comparação. Eu digo, I went, ou I visited, melhor visitar. I visited the Chinese Wall last year. Então eu visitei a muralha da China ano passado. Eu fui à muralha da China ano passado. Mas se eu quero somente falar que eu fui, eu posso dizer o quê? I've ou I have visited the Chinese Wall. Ok? Se foi ano passado, retrasado, foi na minha infância, não importa. Você só quer deixar claro que a sua experiência. Eu já fui. Esse evento já foi marcado, já estive lá. Ok? E vamos lá. Se eu digo que uma amiga minha estudou numa escola, naquela escola, eu posso dizer, não, ela estudou naquela escola. Se eu digo que eu quero definir tudo certinho, a data, eu digo, ó, she studied in that school when she was a child. Eu digo, ela estudou naquela escola quando era criança. Eu delimitei um tempo, né? Você olha, a pessoa já vê que idade era, se é adolescente, adulta, você já tem uma noção de limitação temporal. Mas se eu digo, she has studied, ou she's studied in that school, eu só digo que ela estudou naquela escola. Quando? Não sei. Pode ter sido no ano passado. Pode ter sido alguns anos atrás. Eu não faço a mínima ideia. Só quero marcar que a experiência foi vivida. Estamos falando sobre um casal que viajou para a Europa, que viajou para a Ásia, que fez diversas aventuras aí gastronômicas e turísticas. E falam, nossa, eles comeram comidas exóticas e não sei o que e tudo mais. E se eu digo que they've eaten in a Thai restaurant, eu digo o quê? Que eles comeram em um restaurante tailandês? Mas quando? Eu não sei. Só digo que eles já comeram em um restaurante tailandês. Eles são chegados a experiências diferentes, diferenciadas, e já tiveram essa experiência num restaurante tailandês. Agora, se eu usar a forma, né, do passado simples, they ate in a Thai restaurant,
in their last vacation. Ou seja, eles comeram em um restaurante tailandês, perdão, em suas últimas férias. Ou seja, o importante é, se eu uso o passado, eu tenho que delimitar, eu tenho que especificar o tempo que ocorreu. Se eu uso o present perfect, eu não tenho que, eu não devo, não posso especificar o tempo que ocorreu. Essa é a função do present perfect. Você falar sobre algo passado, enfatizando sua experiência. Você não menciona o tempo, ok? Ou um terceiro exemplo para finalizar a questão dessas marcações. Se eu falo sobre uma amiga qualquer e tal, comigo, não sei o que, aí ela falando sobre relacionamentos, teve um problema, eu viro, but you've dated John. You have dated John. Eu estou afirmando, você namorou o John. Quando? Não sei, só estou dizendo que já foi. Até porque eu não, nesse caso é porque eu não tenho essa memória do tempo, mas pode ser também porque eu quero ser discreto, só quero enfatizar o quê? A experiência, mas você namorou o John, ok? Então, essa é a principal diferença, a primordial. Esqueçam, gente, essa coisa de traduzir I have, it, eu tenho, não tem nada de tenho ali, entendeu? É só o verbo principal, o verbo auxiliar não manda em nada, ele só está ali para acompanhar, ok? Vamos lá, pessoal, só um exemplo curioso aqui que eu quero colocar de uma situação do Present Perfect que é bem peculiar. Eu vou colocar duas frases aqui para vocês entenderem que uma mudançazinha no verbo ali faz toda a diferença. Quando eu digo she has been to Japan, ou she has been to Japan, ou she's been to Japan, ou she's gone to Japan, ou she has gone to Japan. Se eu digo she's been to Japan, eu digo que ela foi ao Japão e voltou. She's been to Japan. Ou seja, ela foi lá e voltou. E se eu digo she's gone to Japan, ela partiu para o Japão. Foi e não voltou. Então nota que uma diferença entre o be e o go. Gone, been, gone. Então she's been fez o ciclo. Foi e voltou. She's gone, foi e lá permaneceu. Ok? Essa é uma frase que eu acho bem interessante toda vez que eu falo de present perfect. Bom, e vamos falar sobre as outras questões. Lembra que no início que eu dei aquela coisa do auxiliar, que auxiliar é aquele que sempre pega o trabalho pesado, que auxiliar é aquele que sempre faz o que ninguém quer fazer. Na língua não é diferente, na língua inglesa então não é diferente. O auxiliar está ali para isso. Por quê? Aí sempre tem alguém que deve estar perguntando, mas como é que eu formo frase afirmativa? Você falou só da afirmativa, Alessandro. Como eu formo a negativa? Como eu formo a interrogativa? Tudo está ali. É o auxiliar que vai trabalhar. Então, como você forma a frase negativa? Você tem que juntar ao auxiliar o not. Então, ó, onde está have, você adiciona haven't ou have not. Onde está has, você põe has not ou hasn't, que é a forma junta. Então, recapitulando, para negar a frase, onde está have, ou você adiciona um not ao lado, né, após o have, ou junta os dois e forma o haven't. Ou onde está o has, você põe o not ao lado, ou junta os dois e forma o hasn't. Você já fez a frase negativa, só muda o auxiliar. E para perguntar, Alessandro, se for para a interrogativa, como é que eu faço? Novamente é o pobre do auxiliar que tem que trabalhar. Ele vai o quê? Ele vai lá para frente da frase. É aquela história, auxiliar, vai entregar esse documento. Mesma coisa, auxiliar vai lá para frente da frase. Então se eu digo, she has been to London, ela esteve em Londres, eu quero perguntar isso, o auxiliar vai lá para frente da frase. Ele fica na frente de todo mundo, ele sai do lugar dele e vai para frente. Em vez de ser she has been to London, tipo, has she been to London? Virou uma pergunta, interrogação no final, claro. E virou uma pergunta. You have. Bom, outro exemplo, com auxiliar, usando o have. Vamos colocar com o you. You have drunk that tea. Você bebeu aquele chá, de alguma forma. E se eu quero perguntar, you have drunk that tea, quem eu mudo de lugar é o auxiliar, é o have, que vai lá para frente. Então, have you drunk that tea? Então, pensem.
interrogativa, só tira o auxiliar da posição que ele está, joga ele para o começo da frase. Quem são os auxiliares? Have ou has. Jogue-os para o início da frase. Interrogação no final. Pronto, já virou uma pergunta. Negar. Pega o not e cola com o auxiliar. Ou põe do lado bonitinho, né? Not do lado do have ou not ao lado do has. Ou você junta os dois em uma coisa só. Onde é have not vira haven't, onde é has not vira hasn't. Ok? Bem, e para responder a perguntas, né? Quando eu formo frases, aí tem aquelas respostas curtas, né? Se alguém fala, have you eaten that food? Você já comeu aquela comida? Se a pergunta é para você, você simplesmente vai dizer yes, I have. Ou no, I haven't. Quer dizer, yes, I have positivo, ou se está negando é no, I haven't. Você nega 2 vezes. E se for para alguém que na terceira pessoa, has she worked in that company? Quer dizer, ela trabalhou naquela empresa? Se eu quero dizer que sim, yes, she has. Lembra que o she é terceira do singular? É com has? Então, yes, she has. Se eu digo que ela não trabalhou, no, she hasn't. Ela não trabalhou naquela empresa. Ok? Lá, gente, agora recapitulando tudo sobre Present Perfect. Bom, quanto à forma, vocês têm que ter em mente que vocês precisam do sujeito, que pode ser um pronome pessoal, ou uma pessoa qualquer, um nome qualquer, que é a posição inicial ali da frase. Depois do sujeito, vocês vêm com o verbo auxiliar, que é naturalmente have ou has. Has se for a terceira do singular, have se for forem as demais pessoas. E na sequência, vocês têm o verbo no particípio passado. Daquela tabelinha que eu pedi para olhar no Google lá, é a terceira coluna da tabela, que vocês têm que decorar. Essa é a parte chata, a parte decoreba. Bom, essa é a forma. Você tem sujeito, verbo auxiliar e verbo principal. E mais os demais complementos que virão aí em virtude da frase que for. Ok? Bom, quanto ao significado, o verbo ele tem a característica de não ter o tempo definido, em oposição ao passado simples, que tem o tempo definido. Aí sempre tem aquele levanta, poxa, mas eu vi na legenda de um filme lá que o cara botou um passado simples e não definiu. Gente, eu estou falando da norma gramatical. Óbvio que as frases são boladas, as pessoas vão falar sem um tempo, ninguém vai ficar com essa preocupação de gramática o tempo inteiro. Isso aí é a base. O que eu falo como deve ser o pé da letra. Ali fazendo a coisa, ganhando a estrelinha, 100%. Então, Present Perfect, sem tempo definido, Simple Past com tempo definido. Ok? E, além disso, para qualquer mudança para negativa ou para interrogativa, a mudança está só no auxiliar. Ou seja, se for negar, é o auxiliar que vai receber o not. O not vai ficar ao lado dele, ou eles vão dar as mãos e virar um só. Ele vai virar have, o have not vai virar haven't. O has not vira hasn't. Ou, se vocês quiserem decidirem por fazer uma pergunta, pega lá o auxiliar e joga ele para o início da frase. Ou seja, e a interrogação no final, é claro. Pergunta tem interrogação. E aí já virou uma frase na interrogativa. Ok? Peculiaridades também que eu mencionei. O been e o gone. Nesse sentido de I have gone, I have been. Quer dizer, o been foi e voltou. No sentido de algum lugar. E o gone foi adeus. Não volto mais. Ok? E para responder, caso de perguntas, vocês vão avaliar quem é o pronome que está sendo usado e se a pergunta a resposta é positiva ou negativa. Então, vamos lá. A pergunta é has she been, tarará? Se é she, então a resposta tem que ter she. A resposta é afirmativa? Começa com yes. A resposta é negativa? No. Então, está um she lá na pergunta? Se é yes, yes, she. Qual o verbo auxiliar que vem junto com she? É o has. Então, yes, she has. Se for negativo, é no, she hasn't. Se fosse com have, mesma coisa. Have they studied French? Eles estudaram francês? Pô, tem um they ali, né? Have they studied French? Qual é a resposta? Se sim, eles estudaram francês. Yes, they. O they vem com qual auxiliar? Have. Então, yes, they have. Se viesse negando, no, they haven't. Ok? Você tem um no ali e depois o auxiliar junto com o no.
ok? Então não tem muito mais o que colocar. O que vocês precisam é entender isso, sobretudo que é uma forma verbal que não temos em português e que vocês precisam compreender que ela não tem tempo definido, é uma coisa peculiar, que não tem tempo definido, e simplesmente isso, ok? Não tem muito mais delongas não, nada da teoria de que algo que disse no passado que tem influência no presente, esquece isso por hora, foca no objetivo, ok? Bom, apareceu uma frase aqui, que eu agora nos meus vídeos eu vou colocar essas frases que vai ajudar o pessoal a não parar de estudar, hipótese alguma, não só inglês não, mas qualquer coisa que vocês queiram levar para frente na vida de vocês, no projeto pessoal. Além de ajudar no vocabulário também, a frase de hoje que eu coloquei é: Quality is not an act, it's a habit. Que frase é essa? Que frase é essa que vocês leram aqui? Quality is not an act, it's a habit. Quer dizer, qualidade não é um ato, é um hábito. Inclusive, quem falou isso foi Aristóteles, né? Que ele mencionou que a excelência não é um feito, e sim um hábito. Ou seja, mantenha a constância, constante. Cada passo de uma vez, um pouquinho de cada vez, dá para chegar onde vocês querem. Mantenha o foco, eu quero chegar ali. E vai caminhando. Poxa, Alessandro, só tem 15 minutos para estudar. Cara. 15 minutos por dia, ótimo. 15 minutos por dia ao longo de um mês. Quantas horas não foram já estudadas? É bastante. A cada 4 dias, vocês já terão estudado 1 hora, se forem 15 minutos. E quantos blocos de 4 vocês não conseguem fazer ao longo de um mês? Pensem nisso, avaliem com carinho e vamos nessa, vamos em frente. Grande abraço. Alô, senhores, voltando aqui rapidinho, antes de terminar esse vídeo, que eu tomei o esporro da produção aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, marque aqui, dê um like no vídeo, marque o sininho aqui das notificações no canal. Esse canal vai ser dedicado a falar sobre inglês geral, business English, que é o foco, né? Falar em dicas de inglês para o mercado profissional, dinâmica, entrevista, essas questões bem focadas na área de trabalho, mas a gente tem que fornecer uma base também em inglês geral. E algumas dicas aí da minha experiência, trabalhar em algumas multinacionais no exterior, né, focado realmente para a área de emprego. Então, por favor, gostaram? Marque aí, dê um like no canal, dê um like no vídeo, marque o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Vamos manter a regularidade aí, lançar o máximo possível toda semana, ok? E siga-nos nas nossas redes também, no Facebook e no YouTube, no Facebook e no Instagram, hipop.inglês, né? hipop.english. Mas está tudo em português, hipop.inglês. Ok, gente? Muito obrigado aí. Grande abraço.